Olá pessoal, bom dia, ou boa tarde, boa noite para todos vocês, espero que todos estejam bem. Mais uma aula aqui com o professor Rona Lopes, e nesta aula de hoje eu quero trazer para vocês como calcular uma planilha no Excel, a média, a moda e a mediana. Pois bem, eu trago para vocês aqui uma planilha no Excel, onde eu tenho aqui o mês, todos os meses do ano, e eu trago também aqui o consumo de energia elétrica em quilowatts-hora, né? Então, aqui, essa casa consumiu no mês de janeiro 620 quilowatts, fevereiro 820 quilowatts, março 780 quilowatts, e assim, sucessivamente, cada mês gastando aí uma quantidade de quilowatts. Então, aqui na planilha, eu quero calcular a média do consumo anual dessa família, a moda e a mediana. A média, nós já sabemos que o Excel soma todos os valores e divide pela quantidade deles. Então, o que é a média? É a soma de todos esses números dividido por 12, porque são 12 meses no ano. Só que a função média já faz essa divisão para nós. Então, como ficará aqui essa função? Aqui eu vou clicar dentro dessa célula e vou colocar igual, digito a palavra média, abro parênteses e vou selecionar aqui o espaço. Ó. Selecionei todos os números. Fecho o parênteses e pressiono Enter. Aqui a média deu 724, eu posso clicar dentro e reduzir aqui as casas decimais, diminuir as casas decimais, deixando aqui duas casas decimais, que ficou 724 e 17, a quantidade de a média do quilowatts, tá? Dessa família. A moda. O que é a moda? A moda é aquele número que mais se repete dentro de uma planilha. Aquele número que mais repete é a moda, tá? Então, nós não podemos dar ao trabalho de ficar procurando aqui o número que mais se repete. Podemos simplesmente digitar aqui a função modo, tá? Muitas pessoas erram essa função porque coloca moda. E aqui no Excel ela é modo. Então a gente coloca igual, modo, seleciona o intervalo também, fecha o parênteses e pressiona Enter. E ele falou para nós que o número que mais se repete aí é 620. Se porventura eu trocar aqui tem dois 620, 620 e 620. Aqui, se eu colocar aqui, ó, eu vou colocar 3, não, na verdade tem 3 aqui, ó, tem um aqui 620, 2, 3. Eu vou colocar 780 aqui, ó, vou colocar aqui 780, eu vou colocar aqui também 780, e vou colocar mais um aqui, 780. Agora, a moda é o 780, por quê? Porque ele foi o número que mais se repetiu. O que eu vou fazer? Vou desfazer essas alterações com Ctrl Z, mudei um, mudei outro e mudei outro. Então, ele ficou novamente aqui com a média de 624,17, a média, e a moda 620, que é o número que mais se repetiu aqui nesse intervalo. Agora, a mediana. O que é a mediana? A mediana é aquele número que fica no meio. Se você tem aqui um exemplo, olha só, se você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, deixa eu centralizar aqui esses números aqui. Se você tem esses números aqui, aumentar um pouquinho o tamanho da fonte só para destacar, para vocês entenderem melhor, eu tenho aqui esses números. E eu perguntasse, qual é a mediana? É o número do meio. Qual é o número do meio? Número 3. Tá? Então, essa mediana, ele vai pegar sempre o número que está no meio. Agora, isso dá certo quando você tem uma quantidade de números ímpares, que é esse caso aqui, ó. Eu tenho 5 números. Se eu tivesse aqui 6 números, como que ele iria calcular essa mediana com 6 números? Como que ele iria identificar o meio aqui? Tem um meio? Não tem, né? Então, o que ele faz para calcular quando é assim? Ele pega os dois números que estão no meio, que no caso é o 3 e o 4, e divide por 2. Veja comigo aqui, ó. Eu vou calcular primeiro desse aqui para vocês entenderem. Eu vou colocar igual, med, que é a função da mediana, e eu vou calcular primeiro só até o 5, tá?
só até o 5. Eu quero que ele pegue a mediana só até o número 5 aí nesse caso, nesse exemplo. Ele vai dizer que a mediana é o número 3. Olha só que interessante. Ele falou que é o número 3. Por quê? Porque o número 3 é exatamente o número que está no meio aqui, até o 5, que é o 3. Agora, se eu colocar aqui, ó, igual, med, abrir parênteses, selecionar até o número 6, peguei todos, agora o que ele vai fazer? Ele vai pegar os dois números do meio e vai dividir por 2. Vou pressionar Enter. Agora, aqui, a nossa... Deixa eu só aumentar aqui o tamanho da fonte. Vou negritar e vou centralizar. Agora, a mediana aqui é o 3,5. Por que, professor, 3,5? Porque ele pegou os dois números do meio e dividiu por 2. 3 mais 4, 7. Dividido por 2, 3,5. Tá? E se eu mudasse aqui também, a ordem, se eu colocasse aqui o número 6 aqui, já virou para 4,5, porque agora ele coloca esses números em ordem. Certo? Então, a mediana, a primeira coisa que ele faz é colocar os números em ordem. Se eu colocar aqui números alternados, 8, colocar aqui 7, colocar aqui 5, colocar aqui 1 e colocar aqui 3, o que ele faz? Observe que a mediana deu 5,5. Por quê? Porque ele coloca ele na ordem primeiro. Primeiro ele vai colocar aqui, ó, o primeiro número na ordem é 1, 3, 5, 7, antes do 7 é 6, 7 e 8. Ele primeiro coloca na ordem crescente, aí ele pega os dois números do meio, 5 e 6, que dá 11, divide por 2, 5,5. Entenderam o que ele faz com a mediana? Quando você tem uma quantidade de números pares, ele pega os dois números, primeiro ele coloca em ordem crescente, tá? Aí ele pega os dois números do meio e divide por 2. Vou fazer essa daqui agora, igual, med, abre parênteses, seleciona tudo aqui, fechou parênteses, pressiona Enter e deu 745. Tá certo, pessoal? Então, apenas para explicar para vocês a utilização dessas três funções, que são bastante utilizadas aí, que é a média, a moda e a mediana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de curtir o vídeo e também de se inscrever no meu canal, que sempre estou postando dicas de computação para você. Abraços do professor Ronan Lopes e tchau, tchau!